Há alguns anos me dedico a estudar sobre o transtorno do espectro autista. Se você, assim como eu, também gosta desse tema, fique aqui comigo porque hoje nós vamos conversar sobre estereotipia. Vamos lá? Estereotipia. Estereotipia é um comportamento realizado pelas crianças que se encontram dentro do espectro. Ela é um movimento repetitivo e ela pode ser verbal ou ela pode ser motora. Quando ela é verbal, damos o nome de ecolalia, e quando ela é motora, é realizada por partes do corpo em que a criança repete movimentos desordenados, às vezes, sem intenção de se comunicar e sem intenção de interação social. Então, que movimentos são esses? A criança pode bater com as mãos nos ouvidos. As crianças podem fazer o que a gente chama de flapping, que é uma movimentação de flutuação com as mãos, balanceio com as mãos. A criança pode andar nas pontas dos pés, a criança pode rodar em torno do próprio eixo do corpo, que chamamos de rocking. Então, existem vários comportamentos que as crianças podem fazer, o que a gente dá o nome de estereotipia. Esses comportamentos causam prejuízos intensos para essas crianças. Por quê? Porque tiram elas da questão de interação, fazendo com que fiquem centradas nesse comportamento repetitivo. Então, em geral, esse comportamento traz prejuízo tanto para a questão de comunicação, para a questão da fala, para a questão da alimentação, do sono, enfim, traz um prejuízo em todos os sentidos para a vida da criança. Certa vez eu li num livro em que o autista falava o quanto esse comportamento estereotipado era prazeroso para ele. Era uma forma de eliminação das tensões que são captadas, então, através dos órgãos sensoriais, e a criança, enfim, ela acaba fazendo esses movimentos repetitivos para compensar e liberar esse estresse. Mas, em geral, quais são as causas da estereotipia? É sabido que as crianças que se encontram dentro do espectro autista, elas trazem prejuízos de habilidade social, de comunicação. Então, assim, elas repetem comportamentos de fazer movimento com os dedos ou outros movimentos, porque são movimentos mais simplificados, não têm caráter de comunicação nem de interação, porém, são movimentos que elas aprendem com mais facilidade. Outra questão é a questão da desorganização sensorial. Por quê? Porque nós sabemos que a recepção e a decodificação dos estímulos que entram para a criança através dos órgãos sensoriais, dos canais sensoriais, às vezes eles podem ser intensos, de uma forma mais intensa, e outras vezes mais diminuído. E essa intensidade, essa alteração de que a criança percebe através dos órgãos sensoriais dela, pode gerar, sim, um comportamento desorganizado, aumentando a estereotipia. Uma outra questão é que repetir já é um quadro típico da criança autista. Logo, quando a criança está diante de um enfrentamento, que ela tenha que aprender algo novo, isso pode gerar algumas emoções como medo, ansiedade, irritabilidade. E aí, o não saber lidar com essa situação nova para a criança faz com que ela também tenha um comportamento disruptivo. Também é importante ressaltar que a criança que se encontra dentro do transtorno do espectro autista é uma criança que, em geral, é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. É uma criança que ela tem apoio de vários profissionais para ajudar e ir ajustando, montando o quebra-cabeça, a fim dessa criança conseguir um processo de reabilitação mais próximo do típico, mais próximo de uma vida mais organizada, mais prazerosa e mais adequada. Logo, o que a gente vai falar aqui de dica não exclui a criança de todo o tratamento que ela faz. Isso é uma dica para você, professor, que tem a sua criança dentro da sala de aula e que a criança apresenta algum comportamento estereotipado. E aí segue a dica para você ajudar nesse processo. Mas todo o trabalho em conjunto, de forma sistemática, é que vai fazer com que tenha redução desse comportamento estereotipado que causa muito prejuízo para a criança dentro do espectro autista. Vamos lá ver a dica. Por exemplo, se a sua criança entra no movimento de flapping,
E ela começa a fazer esse movimento, em geral ele pode ser sozinho ou não, pode ser associado também a uma ecolalia verbal, né? O que podemos fazer? Em geral, existe uma tendência a segurar na mão da criança, achar que esse comportamento de segurar na mão dela vai trazer um caráter de ajudar a minimizar a situação. Só que isso não é real, pelo contrário. O fato do contato físico vai gerar ali um outro comportamento, talvez prazeroso, ou até mesmo de ter conseguido chamar a atenção de uma forma errada do adulto que está perto dela, e isso vai trazer um comportamento aversivo, ou seja, pode gerar uma irritabilidade e fazer com que o comportamento que nós queremos inibir seja reforçado negativamente e reforce, então, aumentando esse comportamento. Então, na verdade, qual é a dica? A dica está em você conhecer o seu aluno, ver qual é o objeto dele de interesse, por exemplo, se for um quebra-cabeça que ele super gosta, um quebra-cabeça de 4 peças, se for uma criança pequena, um exemplo. E o professor vai pegar esse quebra-cabeça que a criança gosta, vai sentar numa cadeirinha onde a criança está acostumada a sentar e a permanecer, vai abrir a caixa, vai pegar o quebra-cabeça e vai começar a montar na frente da criança para que ela perceba o que está acontecendo, e você tenta tirar o foco da criança no movimento estereotipado e voltar o foco para o objeto, para o prazer. Por quê? Porque as brincadeiras lúdicas, a construção de todo ensinamento, né, da habilidade social, da comunicação, tudo isso que for trabalhado de forma lúdica, que já acontece no processo terapêutico da criança, vai fazer com que ela tenha vontade em fazer aquela atividade que é prazerosa para ela, que ela já gosta, no lugar onde ela está acostumada a sentar, do jeitinho que tudo acontece da forma que já foi estabelecida por vocês, pelo professor. E aí você começa a montar o quebra-cabeça na frente dela, e você pode, num determinado momento, pegar uma peça do quebra-cabeça e oferecer para ela, para que ela pegue e venha montar junto com você. Isso faz com que a criança vá se desenvolvendo, que ela largue, dá um outro viés, deixe de fazer aquele movimento estereotipado e passa a se engajar numa nova atividade com você, gerando então a diminuição daquele comportamento inadequado. Então, essa é a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.